Gabriel Peck foi vendido. Marlon Gomes será o próximo? Luciano Rodrigues pode ser o substituto de Peck. Atacante Adson é o mais novo reforço do Vasco. Saudações vascaínas! Sejam muito bem-vindos ao canal dedicado ao Gigante da Colina. O Vasco e o Los Angeles Galaxy concluem a transferência de Gabriel Peck por 10 milhões de dólares, com a possibilidade de chegar a 11,5 milhões de dólares por metas atingidas. O clube carioca segura 30% dos direitos do atacante, mantendo uma parte após a venda de 70% para o clube dos Estados Unidos. A negociação, finalizada na terça-feira, encerra a trajetória de Gabriel Peck no Vasco, que chegou ao clube aos 8 anos e se destacou, superando desafios nas categorias de base. O atacante, de 22 anos, foi vendido após uma destacada temporada em 2023, onde marcou 14 gols em 50 jogos, acumulando um total de 26 gols e 14 assistências ao longo de 5 temporadas como profissional. Gabriel Peck e Marlon Gomes iniciaram os treinamentos com a seleção brasileira sub-23, sob a orientação de Ramon Menezes, em preparação para o torneio pré-olímpico na Venezuela. Um clube da Premier League iniciou negociações com o Vasco, apresentando uma proposta de aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, pelo meio-atacante Marlon Gomes, de 20 anos, atualmente servindo a seleção pré-olímpica. Os ingleses já acertaram detalhes contratuais, como salário e luvas, com o staff do jogador. Agora, estão em conversas com a diretoria vascaína, buscando concretizar a transferência ainda nesta janela de transferências. Com contrato até dezembro de 2026 e multa rescisória de 16 milhões de euros, equivalente a 85,5 milhões de reais, Marlon Gomes detém 85% de seus direitos econômicos vinculados ao Vasco, enquanto os 15% restantes pertencem ao Nova Iguaçu, clube formador do atleta. Outras duas equipes da Premier League também manifestaram interesse e estão monitorando a situação do jogador, embora estejam em estágio inicial nas negociações. O jornalista Fabrício Romano foi o primeiro a divulgar o interesse dos clubes ingleses em Marlon Gomes. Convocado para o torneio pré-olímpico, que se inicia na próxima semana, o jogador aguarda ansiosamente a oportunidade de representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris, marcadas para o meio do ano. Revelado no profissional em 2022, Marlon Gomes, carinhosamente chamado de Marlinho, acumula 44 partidas pela equipe principal, com 2 gols marcados. Em 2023, participou de 22 jogos no Brasileirão, sendo titular em 14 deles. Seleção pré-olímpica do Uruguai, de Luciano Rodrigues, está hospedada no mesmo resort do Vasco. A equipe olímpica do Uruguai, liderada por Luciano Rodrigues, encontra-se no Resort Solanas, onde o Vasco realiza sua pré-temporada. Nantes aceita a proposta e Adson é o novo atacante do Vasco. O Vasco concretizou a contratação do atacante Adson. O Nantes aceitou a oferta de 5 milhões de euros, aguardando a assinatura do vínculo do jogador de 23 anos. O clube avalia a logística para integrar Adson à equipe em Punta del Este, Uruguai, onde está a pré-temporada. Ferge oficializa Mané Garrincha, em Brasília, como local de Bangu e Vasco. O confronto Bangu e Vasco, válido pelo Campeonato Carioca, será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A venda de ingressos para a partida, marcada para 28 de janeiro às 16 horas, inicia na sexta-feira. Vasco levará jogos do Carioca para fora do Rio de Janeiro. O Vasco planeja disputar pelo menos 2 jogos fora do Rio durante o Campeonato Carioca de 2024, buscando ampliar sua presença. Existem negociações avançadas para levar partidas a Manaus e outras cidades. Emiliano Dias projeta algo grande para o Vasco em 2024 e diz que mais reforços chegarão. Emiliano Dias, assistente técnico de Ramon, revela planos ambiciosos para o Vasco em 2024, assegurando que mais reforços estão a caminho. A expectativa é construir uma equipe competitiva. Sub-20, Vasco vence o Flamengo de Guarulhos por 1-0 e vai pegar o Vitória na próxima fase da Copinha. O Vasco venceu o Flamengo de Guarulhos por 1-0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, garantindo a liderança no grupo 29. O próximo desafio será contra o Vitória na fase mata-mata. Vasco e Vitória,
pela segunda fase da Copinha, será no sábado às 15 horas em Guarulhos com Sport TV. O confronto entre Vasco e Vitória, na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está marcado para sábado, às 15 horas, no Estádio Tranquilão, em Guarulhos, com transmissão pelo Sport TV.